Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, aqui no nosso estúdio, nós vamos conversar com a coordenadora de cinema da Federação Espírita Brasileira, a Mayara Paz. Seja muito bem-vinda, Mayara. Muito obrigada, Ana. Agradeço o espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre esse lançamento tão aguardado, né? Desde 2010. Exatamente, o lançamento, minha gente, é que no próximo dia 25 de janeiro, chega aí em todos os cinemas do Brasil, o filme Nosso Lar 2, O Mensageiro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse filme e vamos falar também sobre as movimentações do cinema, não é? Nesse segmento. A gente já pegou uma prévia aqui com a Mayara, ela disse que vem muitas novidades por aí, né? Sim, Ana, a gente na verdade lançou oficialmente o selo FEB Cinema em março do ano passado, junto com a abertura do workshop para o elenco de Nosso Lar 2, Os Mensageiros, inclusive, né? Estávamos lá falando um pouco sobre espiritismo, sobre a FEB, sobre curiosidades que eles tenham e sobre a obra também, né? E oficializamos nessa data. Mas a gente já vinha de planejamento, né, de possibilidades de parceria, articulações, e a gente começou a pensar uma estratégia, realmente o plano de negócios para a cobertura dos próximos 5 anos. Que a gente não tivesse lacunas tão grandes entre uma obra e outra, né? E aí começamos a pensar com a meta de 5 anos. Então, para os próximos 5 anos, a partir de 2025, teríamos uma produção por ano. Seja streaming, séries, sejam filmes longas, curtas, novelas. E aí a boa surpresa é que eu acho que a gente trabalhou com tanto afinco, tanta dedicação, que a gente está cobrindo os próximos 10 anos, né? Então já temos contratos aí de obras, né? Adaptação de obras literárias da FEB para os próximos 10 anos. Ô Mayara, o filme Nosso Lar, que foi lançado ali em 2010, levou mais de 4 milhões de pessoas ao cinema. Essa foi a maior produção do cinema, do segmento no cinema nacional? Com foco espiritualista, acredito que sim. Inclusive foi um marco, Ana, para o cinema nacional. O Nosso Lar, ele fez no primeiro final de semana mais de 1 milhão de pessoas. Isso demorou para ser batida essa meta, né? Esse número. E depois, ao longo do tempo, 4 milhões nos cinemas. Na época, quem era presidente era a Fox, né? Antes de ser comprada, adquirida agora pela Disney, era a Fox, que foi a distribuidora de Nosso Lar. A presidente era a Patrícia Kamitsuji. E ela fez uma sondagem por fora, né? Assim, começou a mensurar quantas pessoas teriam visto Nosso Lar, não apenas nos cinemas, em todas as plataformas disponíveis. E ela chegou ao número de 40 milhões, imagine, né? Então, em termos de cinema espiritualista... Isso naquela época, né? 2010. Certamente o número 2010. É maior. Hoje imagine, né? Porque está no stream, hoje está na Star Plus, inclusive, quem quiser ver, inclusive, pode acessar a Star Plus, que está lá disponível. E a ideia realmente é que a gente possa aí, trazer outros debates com o cinema espiritualista, com foco espiritualista, porque a gente não costuma falar como se fosse um selo espírita, porque são obras que são baseadas ou não em livros da FEB, mas que tenham esse cunho focado no bem, no amor, na paz, mensagens edificantes que possam aí consolar de alguma forma o público, né? Então nosso projeto, nossa meta é essa, é levar um consolo, uma reflexão a todos. E Mayara, por que você acha que o brasileiro ele gosta tanto de cinema com esse tema específico? Eu acho que porque se identifica, acredito, né? Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros em novembro. Ainda sem os cortes ali com chroma key, né? O Edson Celular, a gente ainda via questão sem efeitos, mas é uma obra belíssima. E eu me senti ali contemplada em vários personagens. Que eu acho que a obra espiritualista, ela lhe permite isso. Ela lhe dá muitas respostas, né? A arte, ela lhe traz muitas perguntas, né? Eu estava até outro dia... vendo um depoimento do Leonard Cohen, né, que era focado... Não, Leonard Bernstein. Ele falava que a arte, ela não responde às perguntas, ela abre novas perguntas. Ela vem para abrir discussões, abrir debates, né, e várias interpretações. Então, eu acho interessante isso, a identificação que o público tem com as obras espiritualistas, porque respondem perguntas, trazem consolo, trazem mais dúvidas, trazem reflexões, trazem essa identificação, esse pertencimento. São questões do nosso dia a dia, né? Você vê ali uma discussão sobre vida após a morte. Quem é que não se interessa? Todos nós sabemos que é um fato, né? A gente vai morrer, todos sabemos. Então, por que não sabermos mais a fundo sobre o pós, né? Como é que chegamos aqui?
vamos voltar, né? Questão da reencarnação, aí a comunicação com os espíritos. Então, todos nós somos tocados por essas questões no nosso dia a dia, né? Seja a pessoa que acredite ou não, mas de alguma forma foi instigado e dali vai partir a estudar. Então, eu vejo as obras muito assim. E o cinema tem esse caráter de nos trazer essa proximidade por meio do entretenimento, da informação, do conhecimento. Imagina juntar esses dois tópicos, né? O cinema e a espiritualidade. Então a gente está num momento muito bom, que a gente pode ali intensificar essas abordagens, a divulgação doutrinária por esses caminhos, mas é bom sempre enfatizar que o nosso mote não é doutrinar, não é proselitismo, a gente não trabalha com isso. A gente quer levar boas mensagens para as pessoas. O filme Nosso Lar 1, ele conta ali a história do André Luiz, que, segundo o filme traz, baseado no livro, né, de Chico Xavier. Sim. É um médico que tem uma vida aí um tanto quanto desregrada, né? E, enfim, ele morre. E aí ele tem a oportunidade, numa outra vida, de melhorar. Né, a própria condição. O filme ele é continuação do livro, porque a gente percebe que a maioria dos livros espíritas, ou dos filmes espíritas ou espiritualistas, como você colocou, eles têm base em livros. O Nosso Lar segue à risca essa... Aliás, isso é uma regra dentro do cinema ou não? Na verdade, assim, um dos papéis da FEB Cinema é justamente manter a fidelidade à doutrina, aos preceitos, né? Até porque, como são base de livros, nós temos 700 livros no catálogo da Federação Espírita Brasileira. E aqui abro novamente, porque ela é uma assessora nossa dentro da FEB Cinema, que é a Patrícia Kamitsuji. E ela nos dá alertas e traz conhecimentos muito interessantes. Então, de vez ou outra, eu vou puxando o nome dela, né? Que é uma das figuras mais importantes do mercado de cinema do Brasil. E ela fala que nós temos hoje um catálogo premium nas mãos. Uma das grandes dificuldades hoje no cinema nacional são bons roteiros. É verdade. A gente já tem personagens, a gente já tem diálogos, a gente já tem um mote ali, os cenários prontos. Né? Então, o que tem a a receita e o ingrediente. Isso, perfeito. A gente precisa primar pela fidelidade doutrinária, não sair realmente, manter a base, mas permitir a abertura para abordagens artísticas. Claro, afinal, o cinema é a arte, a gente compreende essa base. Porém, a gente tem que dar um equilíbrio e casar os dois lados. E daí, sim, a FEB está sempre presente, como foi o caso do Nosso Lar, e como é o caso do Nosso Lar 2, em todos os momentos. Workshop, análise de roteiro, bastidores, acompanhamentos, em todos os processos a FEB está presente, né? E o importante, realmente, a gente percebe isso, da gente poder auxiliar sem doutrinar, né? A gente poder fazer cinema e, ao mesmo tempo, dar uma informação, levar um certo conhecimento, mas sem impor nada. O espiritismo não é assim, o cinema que aborda o espiritualismo não é assim. A gente tem convidado as pessoas a irem ver uma obra boa, uma obra bonita, não serem doutrinados ali dentro da sala de cinema. Né? Do contrário, a gente levaria para os centros, para os estudos, né? Então a gente tem que realmente respeitar ali o equilíbrio das partes. Mas é importante a gente realmente observar o crescimento, né, Ana? Porque a gente teve Nosso Lar, antes tivemos Bezerra, tivemos Nosso Lar, Chico para Sempre, As Mães de Chico, nós tivemos recentemente Chico para Sempre e agora na série também Chico para Sempre, Divaldo, o Predestinado, e nem todos são baseados em livro, como o caso do próprio Predestinado, né, que era uma mensagem focada no médium Zé Arigó, que fazia curas, né, no interior de Minas, e a FEB Cinema também apoiou nesse sentido. Então não é apenas expor obras da FEB, a ideia não é essa, a ideia é que a gente utilize de mais uma ferramenta super potente, sobretudo em relação à juventude, né, para trabalhar ali preceitos de bem, né, no momento que a gente está precisando tanto. Então o Nosso Lar 2, né, assim como o Nosso Lar, eles são baseados na obra, mas tem a permissão artística ali para se trabalhar. O 1 foi baseado totalmente na obra. No Nosso Lar. É porque eles fazem parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, ditados por André Luiz a Chico Xavier. Primeiro foi Nosso Lar. Segundo, Os Mensageiros, que é esse que vem agora, né? Ele traz, André Luiz segue como personagem importante. Hoje nós temos Aniceto,
que é quem traz André Luiz dentro de um grupo com outros mensageiros para vir à Terra, e aí a gente traz uma mensagem muito mais focada na nossa existência aqui. Tem o foco no mundo espiritual, mas realmente a existência deles aqui, resgatando aqueles filhos queridos que tiveram a sua missão corrompida de alguma forma. É um filme hoje baseado na obra, mas que dá perspectivas sobre a nossa própria existência, sobre as nossas falhas, sobre as nossas missões, sobre o nosso propósito aqui na Terra. Isso se aborda muito, questão de amor e de perdão, é muito tocante, muito emocionante. Eu não estava preparada, me falaram para assistir, eu assisti e não tinha lencinhos, e foi uma loucura. Eu acho que como eu estou envolvida no processo todo, foi mais intenso ainda, mas ficou realmente muito interessante. E é para todos, é para o ateu, é para o evangélico, é para toda a família. Claro, tem a classificação indicativa, né, por conta das cenas do umbral e tudo mais, que também são trazidas nesse filme, mas é para todo mundo, é um debate para todos. É para que a gente possa ali realmente estimular num tempo em que a gente está vivendo situações tão críticas, tão profundas, né, cicatrizes tão densas no mundo todo, que a gente possa ali, de alguma forma, que eu falo nas palestras, refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Qual é o nosso papel? O filme, à época, O Nosso Lar, eu assisti, e ele trouxe uma reflexão muito interessante, porque que é relacionada ao suicídio. Por exemplo, no mundo espiritual, o médico André, sim, ele foi considerado um suicida. Por conta da vida desregrada que ele vivia, que acabou prejudicando o corpo e a saúde dele, e ele negligenciando. Exato. Além de uma série de coisas que o filme aborda, né? Mas essa parte eu achei muito interessante, sabe? Que é a questão do suicídio, da negligência que a pessoa faz com o seu corpo. Sim. Com excessos, né? De bebida, de comida, de tudo, e não cuidar, e aí o filme traz isso. Você já abordou algumas mensagens aqui, algumas situações que o filme traz, mas qual é a mensagem dele, no caso do Nosso Lar, o Mensageiro? Amor. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. É amor de André Luiz que se compreende finalmente no pós-morte, compreende o seu papel como mensageiro, como alguém que pode auxiliar, ao invés de ficar só olhando. Ele ainda reclamava. Olha só, depois de ter passado por esse processo todo como suicida, ele ainda reclamava: como eu estou sofrendo, como a minha família não está lembrando de mim, né? E aí chegam a ele e falam: mas moço, imagine, né? Você passou por isso tudo, teve tantas chances, foi um médico que não se dedicou tanto quanto deveria, né? Diante das oportunidades, e você vem reclamar. Olha aqui a quantidade de pessoas sofrendo, realmente sofrendo. Então venha conosco, comece a trabalhar. E aí ele começa, né, realmente lá na colônia, os trabalhos com afinco, os estudos, e vem com essa oportunidade, né, de trazer para a gente aí o seu depoimento. Aliás, nem André Luiz o nome, né? A gente fala muito André Luiz. Porque essa história é interessante. Era o tema, Não, a história do próprio nome André Luiz, né? Não sei se essa curiosidade você conhece. Nos diga. Olha só, 2 anos antes ele já começou a se aproximar de Chico Xavier. E aí quando chegou o momento ele falou: gostaria de digitar aqui o que acontece no dia a dia da colônia Nosso Lar. Você pode, né? Você pode ser esse psicógrafo? Tudo bem. Aí ele foi, curiosamente, perguntou: mas qual é o seu nome? Perguntou ao espírito: qual é o seu nome? Aí estava ali no quarto de Chico Xavier, ele dividia o quartinho com o irmão dele, né? Ele falou: qual é o nome desse rapaz? Falou: André Luiz. Pois o meu nome é André Luiz, né? Então, assim, dali ficou. No que é, né? Então, não importa, o importante é a obra, é a mensagem, é o conteúdo, não é quem ele era, quem ele foi, né, em outra existência. Então, acho isso muito interessante, foquemos na mensagem, foquemos no trabalho, não importa quem eu sou. E aí, dali, ele começou a trazer realmente toda essa vivência, né, todo esse olhar, é um depoimento. Ele foi quem deu esse depoimento do pós-morte pra gente, né. Não foi o primeiro, mas foi tão marcante, né, da forma que ele traz, da didática e tudo mais. E realmente atingiu a todos. Todo mundo ficou ali passando
pelo umbral junto com ele, voltando à Terra para ver a família junto com ele, né? Sendo chamado de suicida e não acreditando que foi. A gente passou tudo isso junto com ele. E agora nos Mensageiros ele é um dos que apoia esse trio que tinha um projeto reencarnatório para vir para a Terra, mas quando chegaram aqui, tá até igual a gente, né? Tudo certinho. Vou voltar à Terra, vou fazer isso, minha missão vai ser essa. Chegaram aqui, gente, desvirtuou, sobretudo o que faz o Otávio, que é o Felipe de Carolis, que era o papel do médium efetivamente. E aí eles vêm, André Luiz novamente, e Aniceto, que é o papel do Edson Celulari, né, vem liderando esse grupo, para poder voltá-los a um caminho que era o da missão já desejada, né, no plano espiritual. Então é um filme que o foco é amor, é dedicação ao próximo, é a descoberta do amor próprio, né? Tem um foco feminino muito interessante, protagonistas, um protagonismo feminino muito bom, eu acho que trouxe uma sensibilidade ainda maior à obra também. E o resultado final ficou belíssimo. Eu sou suspeita, mas ficou realmente emocionante. Ele será lançado simultaneamente em todos os cinemas do Brasil? Isso. Ou vão privilegiar capitais? Não, olha, serão capitais? quase 500 salas no cinema, no circuito nacional, né? E a gente sempre fala às pessoas, não tem na minha cidade. Aí realmente é o papel, né, de cada um de demandar ao exibidor. Porque que acontece? As pessoas falam, não chegou aqui. Entre várias opções que o exibidor tem em catálogos, né? Chegaram 13 filmes aqui para mim. Ele vai colocar aqueles que ele acha que tem mais demanda de público. Se os interessados, espiritualistas, espíritas, né, de alguma forma interessados nessa mensagem, não chegam e falam ao exibidor, como é que ele vai saber? Né? Então, chegar ao exibidor do cinema da sua cidade e falar, olha, nós temos já 20 pessoas, 30 pessoas, 40, 50 pessoas para assistir esse filme, você pode botar em cartaz? Claro que ele vai botar, né? Mas ele precisa saber que as pessoas desejam. Precisa ser comunicado e avisado, Exatamente. Né? Posso fazer um parêntese? Pode. Todos os cinemas de Cuiabá já estão confirmados e no interior, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Sinop. Cáceres, Lucas do Rio Verde e Sinop. Tá aí, você viu, né? O Thiago aqui, assessor, menino bom, tá dizendo que aqui, não somente aqui em Cuiabá, mas em todos os outros cinemas que tem, nas cidades aqui de Mato Grosso que tem cinema. Não, Cuiabá, todos os cinemas de Cuiabá. Todos os cinemas de Cuiabá. Mas Cáceres, Lucas do Rio Verde e Sinop. Mas Cáceres, Lucas do Rio Verde e Sinop. É isso? Excelente. Falamos certinho, Thiago? Certinho. Muito bom. Maiara, a gente já está aqui chegando ao final da nossa entrevista. Eu sei que você ainda tem uma agenda corrida aí, né? Que você possa, enfim, cumprir todas elas em paz. E nós agradecemos, viu? A presença aqui no Repórter MT. Sou eu que agradeço. Seja bem-vinda a Cuiabá. Agradeço demais, agradeço a todos e adoro Cuiabá, não escondo de ninguém. E realmente é uma alegria estarmos aqui, né, nesse período. E estão todos convidados, gente. Realmente vão aos cinemas, levem a família. E acho que. E depois, inclusive, a gente está fazendo uma campanha junto à Disney, que depois que saírem da sala de cinema, gravem o seu depoimento e marquem Disney, marquem FEB, marquem Cinética, porque a gente quer saber ali bem, no momento da emoção, o que cada um achou do filme. É isso, minha gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também ao Thiago que te acompanhou aqui. Nós queremos, claro, como sempre, agradecer a sua companhia conosco nesse bate-papo, nessa entrevista, dizer para que você não vá embora sem antes se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e também seguir ali as nossas redes sociais. Siga o nosso Instagram, ali também você fica muito bem informado. E claro, o nosso site Repórter MT, as notícias ali, correndo a toda hora. Quanto a nós, é aquilo que você já decorou. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Até qualquer hora.